Muito bem, bom dia, irmãos. Em graça, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu normalmente não uso esse jargão, né? Mas eu vou me acostumar porque os irmãos usam aqui. Mas é bom. Muito bem, irmãos, eu gostaria de iniciar a partir de hoje uma exposição na primeira carta, na carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou tirar isso aqui. Vamos ler o versículo. Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos por tua infinita graça e misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para juntos cultuarmos ao Senhor, cantarmos louvores ao Senhor. Sabemos que diante do Senhor existem os anjos que estão cantando noite e dia de forma bela, perfeita. Mas nós estamos aqui também, Senhor, para oferecer um culto ao Senhor. Um culto por meio de um coração contrito, quebrantado, transformado pelo Senhor. Sabemos que o Senhor recebe os nossos louvores. Pai, nós te pedimos a tua graça para esse momento, que a tua palavra fale aos nossos corações. Muito bem, irmãos, por que é importante nós expormos um livro, né, ou uma carta? Por que é importante nós expormos? Porque, primeiro, as cartas, elas eram lidas toda. Ela não era lida apenas uma parte, um versículo para as igrejas, mas ela era toda lida. A carta aos Colossenses, ela foi lida toda para a igreja ali, não só para a igreja dos Colossos, dos Colossenses, mas as igrejas que estavam ali também ao redor. Então, todo é porque Deus quer que nós entendamos, que nós aprendemos todo o conselho de Deus, né? Não somente algumas partes, mas todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Portanto, hoje nós vamos iniciar a exposição na carta de Paulo aos Colossenses. Irmãos, Paulo é o autor dessa carta. E ele a escreveu quando estava preso em Roma. Há algumas pessoas que dizem que ele não estava preso em Roma, mas em Éfeso. Alguns dizem que ele estava em Éfeso porque era um para que Onésimo, por exemplo, pudesse chegar até Roma, ou que ele pede a Filemon, na carta a Filemon, ele pede pousada para quando ele sair da prisão se encontrar com ele. Mas na maioria dos estudiosos acreditam que Paulo estava preso em Roma, aqui quando ele escreveu essa carta. E essa aqui seria a primeira prisão do apóstolo Paulo durante o seu ministério. E durante esse período, ele escreveu também a Filipenses, Efésios e Filemon. Há quem diga que essas cartas foram escritas ali em semanas próximas umas das outras. O apóstolo Paulo então escreveu junto com Colossenses a carta aos Filipenses, aos Efésios e também a carta a Filemon, a qual nós estamos estudando nas quartas-feiras. O que levou Paulo a escrever essa carta, irmãos, foi o relato de Epáfras, possivelmente o fundador da igreja, o pastor da igreja dos Colossenses, que foi à procura de Paulo quando ele estava na prisão em Roma ou em Éfeso, né? E ali ele apresenta ao apóstolo Paulo os problemas em que a igreja de Colossos
enfrentava e como a doutrina do Senhor Jesus Cristo estava sendo ameaçada. A cristologia, a doutrina de Cristo estava sendo ameaçada. Mas ele não menciona apenas os problemas, ele menciona também coisas boas como o amor, a fé e a esperança que existiam ali ainda na vida daqueles irmãos. Essa carta, irmãos, é um dos maiores tratados cristológicos que nós podemos encontrar nas Escrituras. A cristologia é a doutrina de Cristo. Paulo, ao escrever essa carta, está preocupado, então, em apresentar uma cristologia saudável aos irmãos de Colossos, em face das distorções a respeito da identidade de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua obra redentora. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com uma cristologia saudável, pura, ele então escreve essa carta aos irmãos, enfatizando a superioridade de Cristo. E eu coloquei como um tema da nossa exposição, ou da carta aos Colossenses, o tema de a superioridade de Cristo, ou a supremacia de Cristo. Nós não sabemos especificamente quais eram essas heresias necessariamente que estavam ameaçando a igreja em Colossos, no que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo e à sua obra. No entanto, por meio de algumas afirmações que o apóstolo Paulo faz, em certas ocasiões, em certa medida, nós podemos entender, ter uma ideia de quais ataques, de quais heresias a igreja em Colossos estava enfrentando ali. Em quais ataques o evangelho e a doutrina de Cristo estava sofrendo. E dentre esses problemas em que a igreja enfrentava, estavam heresias como a heresia do gnosticismo. Não era bem o gnosticismo, porque o gnosticismo, como a doutrina, como a instituição, como seita, ela foi surgir depois do 3º século. Mas era um gnosticismo incipiente, um gnosticismo embrião. Estava começando ali algumas ideias gnósticas que foram florescer posteriormente. Mas o que é o gnosticismo, né? O gnosticismo é a ideia de que se precisa, por exemplo, ter um conhecimento elevado de Deus e experimentar experiências esotéricas para se alcançar a salvação ou se alcançar a presença de Deus. Então essa é a ideia que o gnosticismo traz. Uma experiência ou um conhecimento elevado de Deus, um conhecimento secreto. Por isso nós temos na palavra gnosis, a palavra conhecimento, gnosticismo vem dessa palavra conhecimento. Então a ideia é que alguém que adentrava no gnosticismo deveria ter ou buscar esse conhecimento elevado para experimentar de Deus, para buscar de Deus. Essa doutrina também ensina, esse ensino, ensina que Jesus Cristo não era Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo aqui afirmando a divindade de Jesus Cristo, afirmando que Jesus Cristo também é Deus. A doutrina que o apóstolo Paulo combate aqui acreditava que Jesus Cristo não era um Deus, mas um Deus menor. E no gnosticismo, irmãos, nós temos uma figura chamada demiurgo, que é uma espécie de emanação de Deus, uma espécie de Deus menor, uma espécie de Deus pequeno, que sim, participou da criação do mundo material, mas que ele é apenas uma emanação de Deus e não o próprio Deus. Então, os gnósticos, ou talvez não o gnosticismo em si, mas essa doutrina aqui, em que Paulo rebate aqui em Colossos, na carta aos Colossenses, acreditava que Jesus não era Deus, mas uma emanação ou um super anjo, talvez. Mas então essa doutrina nega veementemente a divindade e a igualdade de Jesus Cristo com o Pai. O apóstolo Paulo então combate essa ideia
combate essas doutrinas aqui, apresentando a Cristo como superior a todas as coisas, a Cristo como Deus. Esse ensino também, irmãos, dizia que a matéria é má. Acreditava que a matéria, o material, o corpo físico é necessariamente mal. E tudo que se vê, tudo que é perceptível, tudo que é palpável, é essencialmente ruim, é essencialmente mal, corrupto. E que Deus, sendo santo, portanto, não poderia se relacionar com essa matéria que é corrompida, que é má, e para que, de alguma forma, os habitantes dessa matéria má pudessem, de alguma maneira, se encontrar com Deus, ter um acesso a Deus, era necessário que Deus criasse, então, um Deus menor, para que pudesse se relacionar com a humanidade má. Paulo, então, combate essa ideia. Essa é, talvez, as ideias que o apóstolo Paulo combata aqui na carta aos Colossenses. Mas esse não era o único problema. Esse gnosticismo nascente, incipiente aqui, não era o único problema da igreja de Colossos. Existia outro problema. Existia também o legalismo religioso, ensinado por alguns judeus. Judeus que haviam crido, entre aspas, em parte no evangelho, mas que ainda não tinham abandonado seus costumes ou que acreditavam que era necessário se fazer parte dos rituais judaicos para assim alcançar a salvação ou ter acesso a Deus. Esses legalistas, irmãos, eles ensinavam que a salvação se exigia cumprimentos de rituais e preceitos legalistas, como observar festas, os sábados, as luas novas, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 2. Esse ensino, então, negava a suficiência da fé em Cristo somente. Não era necessário, para eles, crer em Cristo apenas não era suficiente. Era necessário fazer mais alguma coisa. Era necessário mais coisas acrescentado à fé. Então Epáfras, irmãos, se preocupa com a igreja em Colossos e vai à procura do apóstolo Paulo, preocupado com essas ideias erradas que estavam adentrando na igreja. E por meio das informações de Epáfras, o apóstolo Paulo escreve então essa epístola, fazendo uma defesa, uma apologética de Cristo Jesus e da sua obra redentora. Diante, portanto, irmãos, de tantas ideias, heresias e ensinos falsos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo no versículo 1, pela vontade de Deus. Observe o versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ele se apresenta assim, irmãos, com o fim de que a sua carta, o seu escrito, sirva de regra de fé e de prática, baseado somente em Cristo. E que a igreja deveria viver em conformidade com essa verdade essencial. Portanto, Paulo certifica que ele não é como um dos falsos mestres que baseavam as suas crenças, as suas ideias, os seus ensinos em filosofias humanas, em tradições humanas. Antes, o apóstolo Paulo é alguém enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele não decidiu ser apóstolo por si só ou foi credenciado por algum grupo religioso, algum grupo de irmãos ali para se tornar apóstolo, mas pela vontade de Deus. Deus mesmo fez com que Deus mesmo o fez apóstolo. Portanto, assim, a autoridade de Paulo está sustentada na autoridade do próprio Cristo, do próprio Deus, e não dele mesmo. Ele faz questão, então, de dizer: eu sou apóstolo de Cristo Jesus, não por minha vontade, não pelos meus próprios interesses, mas pela vontade de Deus.
Ele não acordou um dia e simplesmente decidiu: hoje eu vou ser um apóstolo de Jesus. Hoje eu vou ser um apóstolo. Não, Jesus mesmo o chamou. E nós sabemos da história do apóstolo Paulo, narrado lá em Atos capítulo 9, não é? Como nós estudamos um pouquinho hoje. Irmãos, a igreja, portanto, precisava ouvir e atender ao que o apóstolo Paulo escrevera como palavras de Deus, com autoridade do próprio Deus e não de homens. Por isso, as credenciais do apóstolo Paulo são tão importantes aqui. A igreja deveria atender aos escritos, aos conselhos do apóstolo Paulo, como a própria palavra de Deus, como a autoridade de Deus. Assim como os tessalonicenses reconheceram os ensinos dos apóstolos como palavra de Deus e não palavra de homens. E isso, irmãos, nos ajuda então a provarmos os apóstolos que hoje se intitulam apóstolos. Quando nós olhamos para o relato do apóstolo Paulo, para a vida do apóstolo Paulo, para a vida dos apóstolos, nós aprendemos então que esses apóstolos que se intitulam apóstolos não são de fato apóstolos de Jesus Cristo, são apóstolos fakes, né? São apóstolos. Alguém disse que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, e os nossos apóstolos já morreram. Eles foram importantíssimos para a fundação da igreja, para as bases, para os alicerces doutrinários da igreja. Então, irmãos, a ênfase de Paulo na doutrina de Cristo, em toda a carta aos Colossenses, revela a grande importância que essa doutrina tem para a vida cristã. De modo que negar a doutrina de Cristo é permanecermos no domínio das trevas. Como ele diz lá no capítulo 1, versículo 13, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Negar a verdade a respeito de Cristo também é nos escravizarmos pelas vãs filosofias, pelas invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não segundo Cristo. Capítulo 2, versículo 8. Então, negarmos a Cristo, negarmos a doutrina de Cristo, é permanecermos no pecado, é permanecermos na ignorância. Os crentes, então, precisam entender que em Cristo Jesus, os crentes de Colossos precisavam entender que toda a plenitude de Deus reside em Cristo. De modo, irmãos, que o Deus Pai não tem nenhum atributo ou perfeição que o Filho não tenha em igual glória e perfeição. Todas as coisas que existem em Deus existem em Cristo. Todos os atributos perfeitos, completos que há no Pai, há em Cristo. Paulo busca, irmãos, portanto, revelar e elevar Cristo ao seu lugar devido nos corações dos crentes colossos, ao lugar de primazia, de superioridade infinita e inigualável. Paulo quer incutir na mente dos crentes a suficiência de Cristo para se ter acesso a Deus. A suficiência de Cristo para todas as coisas que nós fazemos. A busca por Deus, irmãos, tanto era um esforço dos pagãos, que era esse gnosticismo aí incipiente, quanto o era também para os judaizantes, a busca por Deus, o encontrar-se com Deus, o ter experiência com Deus. No entanto, negavam o único caminho até Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E buscavam outros meios. Os gnósticos entendiam que se era necessário um conhecimento elevado, um conhecimento secreto que envolvia visões, cultos, entidades espirituais, experiências esotéricas, para se alcançar então uma presença,
a presença de Deus. Os judaizantes acrescentavam à fé em Cristo práticas judaicas e cumprimentos de regras legalistas por meio de para que pudessem então se achegar a Deus. Irmãos, todos esses falsos mestres, todos esses falsos ensinos prometiam algo mais do que somente Cristo. E essa é a característica dos falsos ensinos, das heresias. Elas oferecem, elas prometem algo mais além de Cristo somente. Algo mais elevado, um meio espiritual mais completo, mais palpável, mais sensorial. No entanto, irmãos, tudo isso não passa de invenção e artimanha de Satanás para diminuir a suficiência de Cristo na igreja. Irmãos, Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é suficiente para nossas vidas. Ele é a plenitude de Deus. É Ele quem nos conduz a Deus. Se nós queremos ter a presença de Deus, se nós buscamos a presença de Deus, nós precisamos buscar o conhecimento de Cristo. Muitas pessoas, elas dizem querer ter a experiência com Deus, quer ter envolvimento com Deus, intimidade com Deus, mas estão pensando apenas em experiências sensoriais. Apenas. Não buscam de fato, não entendem de fato que ter intimidade com Deus, ter experiência com o Senhor, é amar a Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos. Simples assim. Hoje ainda nós vemos pessoas procurando outros meios de se ter acesso a Deus e não o conhecimento de Cristo apenas. Simples. Um livro chamado A Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, diz o seguinte, eu tenho um trecho que diz o seguinte: traços de influência gnóstica, eu posso acrescentar aqui também legalista, têm infectado a igreja através de sua história. Atualmente, uma tendência neognóstica ou um novo gnosticismo, vamos dizer assim, se busca conhecimento oculto, vem ganhando uma nova influência e trazendo consigo resultados desastrosos e desanimadores. Em ambientes onde são tolerados a doutrina imprecisa e uma negligência do estudo sério das Escrituras, onde definham tanto o discernimento quanto a sabedoria bíblica, as pessoas tendem a procurar algo mais que a simples suficiência que Deus providenciou em Cristo. Hoje, como nunca antes, a igreja tem se tornado negligente e atordoada quanto à verdade bíblica, e isso tem conduzido uma busca sem precedentes pelo conhecimento oculto ou por coisas a mais além do simples conhecimento e suficiente de Cristo. Irmãos, não deixemos a simplicidade e a suficiência da fé em Cristo por meio do conhecimento das Escrituras por experiências sensoriais, por experiências extra-bíblicas. A Bíblia é suficiente, a fé em Cristo é suficiente. A carta aos Colossenses vem trazendo essa ideia de suficiência em Cristo apenas. Irmãos, depois de Paulo, portanto, apresentar as suas credenciais com o fim de que os crentes recebam a verdade essa vinda do próprio Deus e não apenas do apóstolo Paulo, mas de Deus, não de ideias humanas, mas da mente de Deus, ele apresenta agora as credenciais da igreja, as credenciais do povo de Deus, o corpo de Cristo, os habitantes do reino do Filho do seu amor, como diz o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fazemos parte de um reino, do reino de Cristo, onde Cristo é o Senhor, que governa sobre nossas vidas, que governa sobre todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, no versículo 2, identifica a igreja com Cristo ao apontar a sua real localização. Versículo 2 diz assim: aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos. Esses irmãos estão em Colossos, uma cidade da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, uma cidade não tão expressiva naquele contexto, naquele tempo em que Paulo escreveu essa carta. No entanto, a sua localização real e espiritual é em Cristo. O apóstolo Paulo diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Cristo. No entanto, portanto, a sua localização real, espiritual, é em Cristo. Os crentes estão em Cristo. Eles pertencem a Cristo, o qual é o Senhor deles, a quem eles prestam obediência e culto reverente. Cristo é o Senhor dos crentes. Cristo governa sobre os crentes. Se existe um lugar onde Cristo reina de fato, é a igreja. Cristo ainda não reina sobre todas as coisas, no sentido de que todas as coisas lhe prestam obediência. Um dia isso irá acontecer. Cristo irá governar e todas as coisas irão prestar obediência. Todas as pessoas irão prestar obediência a esse Cristo. Mas isso ainda não aconteceu. Mas aconteceu em parte. A igreja. A igreja é o lugar de domínio de Cristo, onde o povo de Deus obedece, onde todas as pessoas reverenciam e prestam obediência a esse Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo governa sobre o seu povo. É por isso que nós não tomamos decisões por nós mesmos. É por isso que nós buscamos a Cristo. É por isso que nós reverenciamos a Cristo. Irmãos, esses crentes, por pertencerem então a uma realidade de fato acima da realidade terrena, porque vivem no reino de Cristo, eles devem viver neste mundo à luz dessa realidade superlativa. O apóstolo Paulo diz, em primeiro lugar, ao falar das credenciais da igreja, diz que a igreja, o povo de Deus, ele que pertence a Cristo, é um povo santo, em primeiro lugar. A santidade, irmãos, o versículo 2 diz aos santos. A santidade é uma marca do povo que pertence e está em Cristo. Essa palavra santo, no seu sentido mais básico, mais simples, significa separados, como nós ouvimos aqui em alguns momentos durante o culto. Ou seja, o povo de Deus é um povo separado para Ele. Essa palavra no Antigo Testamento era usada para os utensílios do templo, também para o sacerdote, que serviam a Deus, exclusivamente a Deus, e eram separados para o uso exclusivo de Deus. O povo de Deus é chamado de santo, não porque são melhores do que os demais, do que as demais pessoas. Não. O povo de Deus é santo porque Deus os tornou assim. Deus separou o seu povo, tornando-o santo, por meio da justificação em Cristo, por meio do perdão dos seus pecados, por meio do perdão da culpa, por meio da justificação, por meio da graça em Cristo Jesus. Eles viviam, os crentes, em meio às trevas do pecado, eram governados pelas trevas do pecado, da ignorância, mas Deus os transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus arrancou, como se estivesse arrancando uma planta. A ideia é
a figura aqui é uma figura da agropecuária, né? A pessoa, Deus transplantando, tirando, arrancando os crentes do reino das trevas, com as suas raízes ainda, e transplantando no reino de Cristo. Os crentes de Colossos precisavam saber, irmãos, que aqueles que estão em Cristo, que pertencem a Cristo, a Ele exclusivamente, devem viver em santidade. E esse é o status do povo de Deus, a santidade. Mas essa condição não quer dizer que os crentes não erram, ou que são impecáveis, né? Ou que são melhores do que os outros, santarrões. Não, são pecadores ainda. Lutam contra as obras da carne, lutam contra a sua vontade, lutam contra as suas inclinações. No entanto, essa condição deve necessariamente, essa condição de santos, esse status de santo, deve necessariamente conduzir os crentes a uma vida consagrada ao Senhor, a viverem para o seu inteiro agrado. O apóstolo Paulo também ressalta no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno para o seu inteiro agrado. O nosso status de santos não nos impede, portanto, de pecarmos neste mundo, mas nos impede de vivermos na prática do pecado neste mundo. Esse status também deve envolver todas as áreas da nossa vida. Trabalho, família, que inclui casamento, criação de filhos, áreas essas que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 3. Ou seja, todas as áreas da nossa vida precisa estar imbuído de santidade. Os gnósticos, irmãos, acreditavam que a matéria por ser má, logo o corpo era necessariamente mal também. E se o corpo era mal, era-se adotado uma de duas coisas, ou as duas coisas. Uma de duas coisas, perdão. Primeiro, ou afligir o corpo e abraçar um ascetismo. Ascetismo é uma prática, irmãos, que envolve a renúncia dos prazeres materiais, de desejos mundanos, como meio de alcançar um maior controle espiritual e ter uma percepção maior da presença de Deus, mas também envolvia a autoflagelação, que era o se machucar mesmo, como forma de se humilhar perante Deus. E a outra prática era ignorar o corpo e cair completamente na libertinagem, desfrutando, sim, dos prazeres que o mundo oferecesse. Mas Paulo, contra tudo isso, logo no começo, diz que os crentes em Cristo, aqueles que estão em Cristo, são santos, são separados para Deus, para glorificarem unicamente a Deus. Nada disso, nada dessas práticas mundanas, dessas práticas gnósticas, fazem parte da vida do crente. A vida de santidade era uma evidência clara, irmãos, da fidelidade a Cristo. Por isso eu entendo que Paulo coloca santos em primeiro lugar para enfatizar o resultado da fidelidade do povo de Deus a Cristo. Ele fala do resultado e depois mostra a causa, como nós aprendemos aqui com o irmão Diego, né? Fala do resultado, ele falou alguns resultados, depois falou a causa. O apóstolo Paulo faz parecido com isso. Ele fala o resultado, santos, e fala de fiéis. Então a segunda marca da igreja, a primeira é que a igreja é santa, em segundo lugar, a igreja é fiel a Cristo. Ao afirmar, irmãos, que os colossenses são fiéis em Cristo, Paulo não quer dizer apenas que os colossenses criam em Jesus Cristo. A ideia não é só que eles colocaram a fé em Jesus, também, mas não é só isso. A ideia de fiel aqui é a ideia de lealdade,
de fidelidade, ou seja, por meio da fé que os crentes colocaram em Jesus Cristo, no primeiro momento, eles se tornaram fiéis, se tornaram leais a Cristo, se tornaram pessoas que são fiéis e leais ao Senhor Jesus Cristo. Perceba como Paulo começa, então, a construir o seu argumento em favor da superioridade de Jesus Cristo. Paulo começa dizendo que aqueles que estão em Cristo são santos porque são leais a Jesus Cristo. A nossa santidade se dá, portanto, por causa da nossa lealdade a Jesus Cristo. Ser leal a Cristo, portanto, implica em obedecê-lo, em crer que Ele é Deus e se entregar totalmente a Ele como um Senhor e Salvador de nossas vidas. Ser leal a Cristo é não se influenciar com o mundo, é não a palavrinha que os namorados utilizam antes de namorar, cortejar. É não cortejar com o mundo, mas se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo, aos seus ensinos, à obediência a Ele. O apóstolo Paulo, irmãos, nos alerta a não sermos infiéis a Cristo no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 2 diz assim, versículo 8 do capítulo 2 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, ou seja, com palavras belas, né? Com palavras que lisonjeiam, com palavras bajuladoras, que são fáceis de ser, de convencer. Ele continua e diz: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Alguns estavam ali na igreja dos Colossenses tendenciosos a negociar a sua lealdade com Cristo, dando lugar às ideias mundanas e negando a sabedoria e suficiência de Cristo. A infidelidade a Cristo, irmãos, portanto, pode se dar quando eu deixo o conselho da palavra de Deus para seguir os meus próprios pensamentos ou os conselhos que o mundo traz, que não são conselhos de Deus. Um exemplo disso também é a busca excessiva por tratamentos psicológicos para a resolução de problemas que somente a palavra de Deus consegue solucionar. O mundo tende a negociar, ou alguns crentes tendem a negociar a sua lealdade com Deus, buscando tratamentos mundanos, tratamentos psicológicos, vamos dizer assim, para a resolução de problemas que somente a palavra de Deus soluciona. Somente a palavra de Deus consegue solucionar. Outro exemplo de infidelidade é a busca desenfreada por experiências e sensações emocionais, ao invés da simples exposição da palavra de Deus. Ao invés da simples exposição da palavra de Deus, da simples explicação do Evangelho, as pessoas querem buscar sensações, experiências e não ouvir o conselho de Deus. Outro exemplo de infidelidade é a permanência em práticas contrárias aos padrões bíblicos e não um compromisso de buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. A infidelidade a Cristo se dá quando nós não buscamos de fato a Deus, as coisas do alto. Quando nós deixamos com que os padrões mundanos adentrem no nosso lar. Quando eu deixo de disciplinar os meus filhos, por exemplo. Quando eu busco conselhos do mundo, que diz que nós não devemos ensinar os nossos filhos a trabalhar, não devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor por meio da disciplina.
Nós podemos cair na infidelidade a Cristo quando nós deixamos o conselho de Deus com relação o nosso relacionamento conjugal por meio, em detrimento, em busca de conselhos do mundo. Quando a esposa não quer buscar a submissão, quando o homem deixa de ser autoridade no lar. Então, todos esses exemplos, poderíamos citar muito mais, mas são exemplos de infidelidade a Cristo. Irmãos, Israel constantemente foi desleal ao Senhor, adorando a outros deuses, servindo e negociando e negando o único Deus, ou muitas vezes acrescentando a Deus, acrescentando a fé em Deus, algo mais. Como, por exemplo, aconteceu no Sinai, no monte, que fizeram um bezerro de ouro, dizendo que aquele sim era o Deus. Eles diziam, vamos fazer um culto ou uma festa ao Senhor, mas juntavam ao Senhor os outros deuses, a lealdade aos outros deuses. Irmãos, o povo de Deus, o crente, é alguém que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele é como uma esposa que é compromissada com o seu esposo e não troca o seu esposo por nada, pois o ama. Cristo fez uma aliança conosco, irmãos. Ele prometeu ser fiel e nunca nos deixar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a nossa oração seja: Senhor, nos ajuda a ser fiel a Ti, a ser fiéis a Ti. Não nos deixa trocá-lo por algo inferior. Tudo que é acrescentado a Cristo, a fé em Cristo, é inferior a Cristo. O resultado, portanto, irmãos, de estarmos em Cristo é que nós teremos graça. A graça de permanecermos fiéis a Cristo. E a paz de sabermos que os crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, creem de fato em um Deus verdadeiro e suficiente para as suas vidas. Finalzinho do versículo 2 diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo termina, ou inicia, não é, a sua carta oferecendo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E ele termina a carta dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem convosco, continuem com vocês. Então a graça de Cristo, ela começa e ela continua conosco. A paz de Cristo inicia quando nós cremos em Cristo e continua conosco. Irmãos, deixa eu perguntar, a santidade tem sido uma marca na sua vida? Você tem buscado viver em santidade em todas as áreas da sua vida? O apóstolo Pedro nos diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele termina dizendo, ou ele inicia e termina a sua introdução dizendo, certificando que Deus é o nosso Pai. E graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Se Deus é nosso Pai e Ele é santo, o que nós devemos fazer? Imitá-lo, não é? Nós devemos imitá-lo. Nós devemos buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. Assim, nós seremos fiéis ao Senhor. Nós seremos leais
ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós, irmãos, acrescentamos à fé em Cristo algo mais, nós estamos vivendo em infidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós acrescentamos algo mais à fé somente em Cristo, nós estamos diminuindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para os seus problemas. Cristo é suficiente para a sua vida. Cristo é suficiente para lhe tornar santo. A fé em Cristo é suficiente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso amado Deus, nós te louvamos porque nas Escrituras nós temos o conhecimento de Cristo. Pai, não nos deixa buscarmos algo mais a não ser apenas a Cristo. Que possamos crer verdadeiramente que Cristo é suficiente para todas as coisas que nós precisamos. Que Cristo é suficiente para os nossos problemas. Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Cristo é suficiente para nos manter em paz com o Senhor, em nos dar a experiência contigo. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a Cristo. Nos ajuda a sermos fiéis, leais ao nosso Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, a quem nós amamos. Amém.